bom dia a todos. Alegria estarmos reunidos aqui nesta manhã de culto ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Alguns irmãos viajando nesse período também, que Deus abençoe e os guarde. Alguns retornando de férias, sejam muito bem-vindos. E assim nos alegramos com a presença de todos. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, é Ele que nos une, é a obra dEle que nos une e nos faz então sermos irmãos no nome do Senhor Jesus, desejando assim o melhor uns pelos outros, né, com a graça de Deus sobre nós. E nós estamos estudando então a carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versos 1 a 8, nesse dia bem quentinho. O calor está caprichado hoje. Eu gosto do verão, mas hoje está demais. Hoje passou da conta, né? Graças a Deus pelo ar, mas nem o ar está dando conta. Oremos pelo ar também nessa manhã. Romanos 3. Escute com atenção a palavra de Deus. Esse é um texto não tão fácil, que diz assim a palavra do nosso Deus: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, Tu és o Deus santo, soberano, criador dos céus, da terra. Tu és o Deus da providência que rege todas as coisas, todas as circunstâncias, ó Deus. Soberano sobre tudo, soberano sobre as nossas vidas. Tu és o Deus santo, Tu és o Deus infinitamente justo, ó Deus. E nós reconhecemos aqui a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa dureza de coração, rebeldia, que é fruto da nossa natureza pecaminosa, e por isso, ó Deus, suplicamos a Tua graça, misericórdia, o agir do Espírito Santo sobre nós, acalmando os nossos corações, trazendo concentração à Tua palavra, trazendo iluminação ao entendimento daquilo que o Senhor pretende que compreendamos, que possamos assimilar, ó Deus, aqui este texto. Rogo graça para ser fiel à Tua palavra, Senhor. Rogo graça a cada irmão aqui, Senhor, cada pessoa, que o Senhor traga entendimento e traga glória ao Teu nome, ó Deus. Traga glória ao Teu nome, traga vida edificada na fé, Senhor. Traga consolação, traga, Senhor, exortação, traga aquilo que precisamos para sermos mais parecidos a Jesus. Assim nós clamamos no nome dEle, ó Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós concluímos semana passada o 2º capítulo, e você que tem acompanhado a série, né, a sequência das pregações, nós temos observado como a argumentação do Paulo, na sessão que nós estamos agora, nesse período, nessa porção da carta, né, o propósito de Paulo é falar a respeito da universalidade do pecado. O pecado pegou todo mundo, pegou geral. Como o pecado atinge todos os homens, gentios, judeus, e por isso somos merecedores da ira de Deus, da condenação da parte de Deus. Na última pregação, o pastor Douglas, nós vimos com o pastor Douglas como o apóstolo Paulo expõe a hipocrisia dos seus compatriotas, os
os judeus legalistas, que se vangloriavam no fato de possuírem a lei, mas eram transgressores da lei, quebravam a lei que eles tanto se orgulhavam de serem os possuidores. E assim o apóstolo ressaltou que o simples fato de serem detentores da lei, possuírem a circuncisão da carne, a marca externa, isso não faz ninguém salvo automaticamente. Não é garantia nenhuma de salvação, pois a circuncisão do coração é interna, operada pelo Espírito Santo. Essa é a que realmente conta. E aí então chegamos no nosso texto. Depois dessa argumentação de Paulo, chegamos no nosso texto aqui, início do capítulo 3, versos 1 a 8. E nós vamos observar nesta passagem como Paulo, através do recurso de escrita, temos observado o recurso de retórica, ele cria um diálogo com um personagem. E aí, então, ele procura responder as perguntas daquele personagem, que seria o seu oponente. Aqui, nesse caso, seria exatamente o judeu, inconformado com o que foi dito anteriormente. Ele não está concordando com o que Paulo acabou de falar. E aí, então, ele traz objeções, ele levanta objeções, e não só o que foi dito, mas, de forma geral, todo o evangelho da graça, todo o evangelho que prega a condenação de todos os homens e a salvação somente por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo vai responder essas objeções deste judeu que está inconformado. Paulo estaria desfazendo a lei, Paulo está desfazendo a lei, Paulo está desfazendo a circuncisão, Paulo está desfigurando a fidelidade de Deus às suas promessas ao pregar esse tal deste evangelho. Então, o apóstolo antevê aqui questionamentos levantados contra o seu ensino. Alguns estudiosos sugerem que as objeções levantadas aqui podem ser, Paulo pode ter tirado da imaginação, mas pode ser questões que Paulo de fato teve que lidar nas suas viagens missionárias. Ele já está aqui no final de sua terceira viagem missionária, então provavelmente foram questões que Paulo teve que lidar ao pregar o evangelho, principalmente entre os judeus. Quando ele ia, o primeiro lugar que ele chegava nas cidades, ele ia nas sinagogas, pregar o evangelho. Então, provavelmente, são objeções que Paulo recebeu ao pregar. E aqui nós temos um resumo destas objeções. Então, vamos observar este texto, meus irmãos, que não é de tão fácil interpretação. Esse é o tipo do texto que o pastor vem com a melhor das intenções, que é esclarecer o texto, mas nem sempre ele consegue. E às vezes ele complica mais do que facilita. Eu espero que não seja esse o caso aqui hoje. Se for, eu conto com a paciência e a compaixão dos irmãos. Pelo menos a boa vontade, a boa intenção está aqui. Mas vamos, pela graça de Deus, meus irmãos, procurar compreender, pelo menos em linhas gerais aqui, porque algumas das objeções fica realmente difícil o entendimento, mas vamos procurar entender aqui as objeções. E vamos observar que são 3 objeções. Basicamente 3 objeções a respeito do ensino de Paulo e as suas respostas. E à medida que seguimos, vamos procurar tirar algumas aplicações para as nossas vidas também. Então, primeira objeção, está aí nos versos 1 e 2, que diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então nós temos aqui novamente a conjunção, qual é, pois, uma conjunção conclusiva, liga com o que foi dito antes, né? Então, de acordo com o que Paulo disse antes, qual é a vantagem do judeu? Então, especificamente o que foi dito nos versos 25 a 29. Em resumo, a objeção, ela segue mais ou menos assim: se na essência, judeus e gentios, em termos de salvação, estão na mesma situação diante de Deus, são pecadores, merecedores da condenação, se o que importa não é a circuncisão da carne, não é a marca externa, mas é a do coração, se ser detentor da lei não garante salvação, qual a vantagem então em ser um judeu? Em ser contado entre o povo de Israel? Pelo que você está ensinando, Paulo, não tem vantagem nenhuma. Esse seu ensinamento, Paulo, não faz muito sentido, porque ele despreza as instituições que Deus mesmo estabeleceu para o seu povo. E aí Paulo responde essa
Objeção, mostrando que ele não despreza essas distinções. Ele não está desprezando essas instituições. E, seguindo o que Paulo falou anteriormente, parece que ele ia concordar aqui, né? Realmente, não tem vantagem nenhuma. Mas ele diz, não, muita vantagem, muita sob todos os aspectos. Tem muita vantagem em ser um judeu segundo a carne, participar do povo, da nação de Israel lá na antiga aliança. Ele diz muita sobre todos os aspectos. Ele não diz quais os aspectos, ele diz um só, mas outros aspectos estão lá no capítulo 9. Lá ele traz a lista, você pode observar comigo, Romanos 9, versículos 4 a 5. E ele diz lá, então Paulo diz, ele está falando, meus compatriotas segundo a carne. E ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, muitas vantagens Paulo está descrevendo em ser um judeu, participante deste povo, que foi separado por Deus desde os patriarcas, de quem descende o próprio Cristo, Jesus, um judeu. Mas a principal delas está no nosso texto. A principal vantagem está no nosso texto, versículo 2. Ele diz, principalmente. Principalmente. E qual é a principal vantagem? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos de Deus diz respeito à palavra de Deus. Então ele está se referindo aqui à revelação especial de Deus por meio da sua palavra escrita, as escrituras. E assim entendemos não apenas a lei, mas também os salmos, as profecias, as predições, as promessas, relacionadas principalmente a Cristo, o Salvador que viria para salvar o seu povo. Então essa é a principal vantagem. Aos judeus foi confiada a palavra de Deus, foi a este povo que Deus deu a sua revelação especial. Eles receberam a palavra que outras nações não tinham, os filisteus, os assírios, os egípcios. Enquanto outras nações contavam apenas com a revelação natural, os judeus possuíam esta revelação de Deus especial, superior, que inclusive esta revelação esclarece a revelação natural. Nós entendemos corretamente a natureza, nem desprezando, nem idolatrando, através das lentes corretivas da revelação especial, as Escrituras. E é por esta revelação que eles entendiam também qual a vontade do Criador expressa na lei, e assim Israel deveria ser luz para as demais nações. Então, sem dúvida, era uma grande vantagem. O problema é que a vantagem que Paulo se refere aqui não é bem aquilo que esse judeu gostaria de ouvir. Deste judeu legalista, moralista, ele queria a vantagem de ser livrado do juízo por simplesmente possuir esses benefícios, possuir essas marcas. Isso já me deixa livre, já me livra automaticamente ser o detentor desses distintivos, dessas questões externas. E sem dúvida, como nós vimos na semana passada, grande parte do povo judeu acabou interpretando errado estes benefícios. Eles se orgulhavam desses, se ufanavam por serem detentores da lei. Eles repousavam na lei. Nós vimos com o pastor Douglas repousar ali como se fosse uma garantia de salvação. Serem meros ouvintes, detentores. Então eles não entenderam a lei como instrumento para conduzi-los à necessidade de Cristo, por serem pecadores, como as demais nações. E por isso necessitavam de arrependimento e crer no Senhor Jesus, prefigurado, por exemplo, no sistema de sacrifícios. Eles acabaram interpretando estas vantagens como meros ritos externos, desprezando a circuncisão do coração, a necessidade de arrependimento e fé no Messias. Então eles distorceram estas vantagens e eles negligenciaram as responsabilidades, porque grandes vantagens trazem também grandes responsabilidades. Grandes poderes, grandes responsabilidades.
E tornou-se evidente a falha de Israel nesse sentido, pois quando finalmente o Messias prometido veio em Jesus, eles o rejeitaram, na sua maioria, demonstrando assim a sua incredulidade para com a palavra de Deus. Porém, apesar disso, Paulo ressalta aqui que eles tinham grandiosa vantagem em possuir as Escrituras Sagradas e em estarem sendo expostos a esta palavra, como o judeu estava cada sábado lá na sinagoga, ouvindo a palavra. É uma grande vantagem isso, você estar ouvindo essa palavra. É uma grandiosa vantagem. E meus irmãos, essa primeira objeção, o que ela fala a nós hoje? Como igreja, debaixo da nova aliança, o que podemos trazer para as nossas vidas hoje, à luz aqui dessa primeira objeção? Eu penso que essa indagação levantada aqui, ela pode acontecer entre nós, seguindo linha de raciocínio semelhante, como algo do tipo: bom, se a salvação é só crer em Cristo, é só Cristo que me salva, é Cristo e mais nada, se é assim mesmo, se eu estou entendendo direitinho, e frequentar uma igreja, ler a Bíblia, participar da ceia, ser batizado, não são essas coisas que me fazem ser salvo? Por que eu preciso delas então? Por que eu preciso me submeter a estas coisas? Eu tenho Jesus, eu não preciso da igreja. Eu sigo Jesus do meu jeito. Você já ouviu isso por aí? Eu não preciso dessas coisas, eu tenho Cristo. Está tudo certo, não se preocupa comigo. Eu estou seguindo o meu rumo aqui, eu não preciso dessas coisas. Tem se falado, né, sobre os desigrejados. Eu sigo Jesus, mas eu vou do meu jeito. Então, perceba como a habilidade no nosso coração caído de distorcer vantagens e se esquivar de responsabilidade persiste. Lá nos tempos de Paulo e hoje também, persiste. Nosso coração é enganoso. E a resposta a esse questionamento, meus irmãos, é que é equivocado, obviamente, não faz sentido. Primeiro, porque a própria Escritura diz isso claramente para os crentes, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25, está claro ali: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a ordem bíblica, a ordem da palavra de Deus para aqueles que se dizem crentes, para aqueles que se dizem salvos, é esta. Então, o crente pela graça de Deus, o crente que foi alcançado pela graça de Deus, ele deve sim desejar fazer parte do povo de Deus, como membro em uma congregação local, se submetendo a uma liderança bíblica e à comunhão dos irmãos. E meus irmãos, isso tem muita vantagem. Muita vantagem. Por quê? Porque isso é vital para o desenvolvimento da nossa vida cristã, da santificação, desenvolvimento da nossa salvação. São os meios de graça que Deus disponibiliza. Por isso não devemos desprezar os meios de graça que Deus disponibiliza para operar a nossa santificação em Cristo somente. É por isso que devemos também, com a maior constância possível, nos colocarmos em contato com a palavra de Deus. Não há maior vantagem do que estarmos expostos à palavra dia a dia. Dia a dia. Procurar também não perder a oportunidade de nos colocarmos debaixo da pregação pública no culto solene, no dia do Senhor. Sproul, em seu comentário sobre esses versos aqui em Romanos, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus escolheu a loucura da pregação como seu método de salvar o seu povo e investiu o seu poder na palavra. O poder não está no pregador, o poder não está no programa, o poder não está na liturgia, o poder está na palavra, porque esta é assistida pelo Espírito Santo. A palavra que pode penetrar em nossa mente, em nosso coração endurecido, ela pode induzir em nossa alma e nos levar a Cristo. Há muitas vantagens no lugar onde a palavra de Deus é pregada, assim como houve vantagens para os israelitas em possuir os oráculos de Deus. Então essa é a primeira objeção. Vamos seguir a segunda objeção, que sugere que o ensino de Paulo do Evangelho estaria deturpando a fidelidade de Deus em relação às suas promessas. Olha o que ele diz no versículo 3, seguindo o nosso texto, 3 e 4. E daí, se alguns não creram?
a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Então a objeção ela segue assim: se Deus deu os seus oráculos aos judeus, a palavra, as escrituras, contendo as promessas de salvar o seu povo, mas agora os judeus estão respondendo com incredulidade, isso não seria uma prova de que Deus foi infiel? Ele prometeu salvar o seu povo, disse que nunca iria abandonar o seu povo, mas agora muitos serão condenados se não se arrependerem de seus pecados, como você está ensinando, Paulo. Isso não é sinal de que a promessa falhou? A palavra de Deus falhou? Isso não desfigura a fidelidade de Deus às suas promessas? Resposta. Paulo responde com um enfático aqui: de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A resposta infiel e incrédula dos israelitas, e ele diz aqui por alguns que não creram, então ele quantifica, não são todos, mas grande parte deles, não afeta em nada a fidelidade de Deus. Pois a palavra de Deus, como sabemos, prometia bênçãos pela obediência, mas trazia também ameaças de juízo pela desobediência. E na verdade o fato de que muitos israelitas estavam respondendo com incredulidade, só prova que o que Paulo vem discorrendo até aqui é a verdade, de que todos os homens são pecadores. Todos os homens merecem o juízo de Deus. Então, o problema em relação à condenação dos israelitas incrédulos não está em Deus, está no homem. Está no homem, que é plenamente responsável por seus atos. Deus absolutamente soberano, o homem 100% responsável por seus atos. Verdades paralelas na Bíblia, que vão além da nossa compreensão, mas sim, o homem é responsável pelo mal, pelo pecado. O problema não está em Deus, o problema está no homem. E aí Paulo diz aqui, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O caráter de Deus é perfeito, ele não falha, ele é fiel sempre, já o homem não. E MacArthur tem uma citação interessante sobre essa questão. Ele diz assim: se toda a humanidade concordasse que Deus havia sido infiel às suas promessas, isso provaria apenas que todos são mentirosos e Deus é verdadeiro. E Paulo, meus irmãos, vai responder e aprofundar essa questão aqui a respeito da incredulidade, a rejeição do Israel étnico para com Cristo, a partir do capítulo 9. É lá que Paulo aprofunda essa questão. Ele explica como a promessa de Deus não falhou. Em resumo, pois a promessa está direcionada ao remanescente fiel, né? Que estava crendo no Evangelho, respondendo com arrependimento e fé. O próprio Paulo é exemplo disso. O judeu de carteirinha, respondendo com arrependimento e fé em Cristo. E mais, esse endurecimento parcial dos judeus é fruto sim do juízo, porém não é sinal de abandono, pois haverá ainda uma restauração futura direcionada aos judeus, conforme Romanos capítulo 11. Mas isso é assunto para quando nós chegarmos lá na exposição. Aqui no nosso texto, Paulo oferece essa resposta mais sucinta, afirmando a plena fidelidade de Deus, e ele acrescenta uma citação, você observou? É uma citação das Escrituras aqui, que vai na linha do seu ensino, corrobora o seu ensino. Ele cita no final do verso 4 do nosso texto, um verso do Salmo 51, que nós lemos aqui no momento do louvor. As palavras um pouco diferentes, mas trata-se do verso 4 do Salmo 51. Do que trata o Salmo 51? O Salmo 51 descreve o que de Davi? Seu arrependimento. Seu arrependimento. Após cometer adultério com Batseba, forjar a morte de Urias, o seu esposo, Davi foi repreendido por Natã, se arrependeu profundamente, sofreu as consequências do seu pecado, a criança do adultério morreu, teve problemas familiares. Então o pecado sim traz consequências, mas Davi foi perdoado. Mediante o arrependimento dele, a confissão, foi perdoado. Prova de que Deus não abandonou Davi. Deus não abandonou Davi. E o Salmo 51, versículo 4, diz exatamente isso.
pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, diante do seu arrependimento, Davi estava reconhecendo: Deus é justo em me julgar. Seu juízo é puro. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Em virtude do meu pecado que é contra Deus, ou seja, o pecado de Davi não anula a fidelidade de Deus, pelo contrário, exalta a justiça de Deus. E você observou que Davi não diz aqui algo do tipo: Deus, eu sou judeu, eu sou circuncidado, eu sou detentor da lei, tu tens que me perdoar. Você não vê Davi falando isso. Pelo contrário, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele reconhece que o juízo de Deus é perfeito, é puro sobre ele, porque ele é pecador. E então Davi se arrepende, Davi se humilha, Davi confessa o seu pecado, e ele apela agora para as misericórdias de Deus. Ele não tem mais nenhuma justiça própria, agora ele só apela para a misericórdia. Não tem mais nada nele mesmo, ele apela apenas para as misericórdias de Deus, e essas misericórdias apontam para Cristo, Jesus. A linguagem que Davi usa lembra dos sacrifícios no templo: purifica-me com o hisopo, ficarei limpo. O sangue do sacrifício que era aspergido pelo sacerdote, nós somos lavados de nossos pecados somente pelo sangue de Cristo. Ele é justo em nos condenar, mas graças a Deus por esse bendito sacrifício que nos lava dos nossos pecados. Eu não tenho mais nada e ninguém a recorrer senão as tuas misericórdias, ó Deus. Tu és justo em me condenar, tu és puro no teu falar, eu me dobro diante das tuas misericórdias. Essa era a única esperança de Davi, e essa é a nossa única esperança diante deste Deus fiel e santo. Então perceba como a atitude de Davi demonstra a atitude correta. Paulo está ressaltando isso diante de Deus, diante da fidelidade de Deus, deste Deus que é fiel à sua palavra, que se cumpre fielmente, e a atitude é de arrependimento por seus pecados e dependência completa da misericórdia do Senhor. O fato dos judeus incrédulos estarem debaixo do juízo de Deus, da mesma forma que os gentios incrédulos, não é por infidelidade de Deus, mas ocorre em virtude do próprio coração do homem, que é impenitente, endurecido, rebelde, deste homem que escolheu virar as costas para Deus lá em Adão. Então o problema está no homem, não está em Deus. E como é difícil o homem reconhecer isso, não é verdade? Como é difícil o homem se dobrar diante desta realidade, de não querer reconhecer a sua própria culpa, e se esquivar de tudo quanto é tipo, terceirizar a culpa, aquela história: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Coloca até em Deus. Deus é infiel. Por isso, meus irmãos, nós somos tão carentes da graça de Deus, tão carentes da misericórdia de Deus. Nós estamos sendo expostos aqui da realidade de quem nós somos, é o nosso coração sendo exposto aqui. Terceira objeção, avançando. E essa aqui parece um pouco mais difícil, né? A argumentação aqui, um pouco mais difícil de entender os pormenores, mas em geral, o judeu agora questiona, dizendo que os ensinamentos de Paulo estariam distorcendo também a justiça de Deus, não só a fidelidade, mas a justiça de Deus. Olha o que ele diz no versículo, a partir do versículo 5. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Entendeu? Um pouco difícil, mas o questionamento aqui estaria mais ou menos dizendo o seguinte: se a nossa incredulidade nas promessas não anula a fidelidade de Deus, mas pelo contrário, nosso pecado acaba servindo para mostrar ainda mais claramente a justiça de Deus, exalta a justiça de Deus, então Deus não seria injusto em derramar a sua ira sobre nós? E justiça de Deus se referindo aqui à justiça retributiva, não é a justificação, né? Não seria injusto Deus nos condenar? Do tipo, não faz sentido Deus nos castigar se o meu pecado acaba colaborando para a glória dele. É uma objeção meio distorcida, ela é confusa, ela
ela realmente é complicada, e parece que Paulo fica constrangido em trazer esses questionamentos. Ele se constrange em trazer esse tipo de questionamento. Por isso que ele diz, falo como homem. Falo como homem. Ou seja, isso aqui surge do coração humano, que não se dobra diante da justiça de Deus. São questionamentos aqui distorcidos, de corações que tendem a questionar a justiça de Deus, tanto no caso da condenação dos pecadores, quanto para a salvação por meio de Jesus somente. E por isso então Paulo já logo refuta essa objeção, dizendo, é certo que não, né? Do tipo, como você se atreve a insinuar isso? Por mais que o pecado possa exaltar a glória da justiça de Deus, Deus nunca é injusto em condenar todos os pecadores, incluindo judeus e gentios. Deus jamais é injusto. E ele diz ali, do contrário, como julgará Deus o mundo? Então ele responde o judeu aqui, né, com outra pergunta. Se condenar os judeus que pecaram seria injusto da parte de Deus, como vocês querem que ele julgue os gentios? Como que vocês querem que ele julgue o mundo inteiro? Paulo mostra aqui a incoerência do raciocínio. Ou Deus é um juiz justo para com todos, não faz acepção de pessoas, e julgará o mundo no juízo final, ou então ele não é um juiz justo. E nem haverá juízo final, o que é algo inconcebível para todo judeu. Todo judeu confiava que haveria o juízo final. Então Paulo está contra-argumentando, ele lança uma pergunta para mostrar a incoerência da pergunta que foi feita. E a objeção e como de fato Deus é justo, né? Terminando aqui o argumento, de fato Deus sim é um juiz justo, Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele tem o direito de derramar a sua ira sobre todos os pecadores que são responsáveis por seus atos. São responsáveis por seus pecados. A objeção no verso 7, eu entendo que segue na mesma linha do verso 5, que diz ali, se a minha mentira realça a verdade de Deus, acaba colaborando para exaltar a glória da verdade de Deus, então não é justo Deus me condenar. É quase do tipo, o meu pecado está fazendo um favor para Deus. O meu pecado não é tão sério assim, ele para merecer condenação, não chega a isso, não merece condenação. E em resumo, meus irmãos, eu penso que nós temos aqui questionamentos que tendem a relativizar a gravidade do pecado próprio, do meu pecado diante de Deus, relativizar. O meu pecado não é tão sério quanto o do vizinho, para merecer uma condenação eterna, não vai chegar a isso, jamais. A tendência de relativizar pecados próprios e também a realidade do juízo de Deus, a sua justa ira em condenar pecadores. Trazendo para os nossos dias, pensando em nossa cultura humanista, relativista, perceba como essas objeções continuam sendo feitas. E cada vez mais, essa ideia de que Deus é capaz de julgar as pessoas derramando a sua ira é uma afronta. Isso é uma afronta. Como pode um Deus de amor condenar pessoas? Deus é amor, Ele não vai condenar pessoas. Não pode. Não pode. Eu não creio nesse Deus de ira. Não, esse Deus eu não creio. Esse Deus aí eu não creio. Essa história de condenação por meus pecados é assunto retrógrado, é matéria de manipulação religiosa. A Bíblia tem que ser atualizada, esse assunto aí já ficou para trás. A gente tem que acertar a Escritura aos nossos caprichos, aos nossos entendimentos hoje, distanciados de Deus. E esse assunto, meus irmãos, esse assunto a respeito da ira justa, santa de Deus, é um assunto difícil, sim, mas é um assunto bíblico, e ele não pode ser desprezado, ele deve ser exposto. Por isso que a pregação expositiva é tão importante, passarmos por esses textos, pararmos neles e pensarmos, o que a Escritura está me dizendo aqui? O que eu estou entendendo é errado sobre salvação, sobre Deus, que não está fechando com esse texto aqui? Fala ao meu coração, Deus, para que eu não seja tendencioso, para que eu me submeta às Tuas sagradas Escrituras. Fala a mim, Deus,
Fala pela palavra, demore-se nesses textos, porque quando nós não nos demoramos nesses textos, quando nós removemos uma doutrina tão importante, é campo aberto para tudo que é tipo de heresia. E assim se difunde, por exemplo, nos dias atuais, a heresia do universalismo, de que todos serão salvos indistintamente, não importa se creram em Jesus ou não. E meus irmãos, definitivamente este não é o ensino das Escrituras Sagradas do nosso Deus. Não é. Não é o ensino de Paulo aqui em Romanos, que ele gasta esse tempo todo falando sobre a seriedade do pecado. O pecado não é brincadeira diante desse Deus Santo. É algo terrível. A ira de Deus que se acende contra pecadores impenitentes. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenha certeza disso. Haverá o juízo final, sim, não fuja desse assunto. Todos terão de comparecer diante de Deus, prestando contas dos seus atos. Nós já vimos a exposição sobre os princípios desse juízo. Como será esse juízo? 2 domingos atrás nós vimos, Paulo fala lá, os princípios desse juízo, Romanos 2, 1 a 16, se você não ouviu, a pregação está no nosso site, falando ali sobre como será esse juízo. E nós precisamos entender, amados irmãos, ira divina não é uma emoção humana caprichosa, a gente tende a confundir isso, a minha raiva errada, eu fico irritado com coisas por causa do meu egoísmo, do meu entendimento errado, não tem nada a ver com isso. Ira divina é a reação justa e santa de Deus contra toda impiedade, e todos os homens pecaram e merecem a condenação. Por isso, a ira de Deus, não é uma manifestação de falta de justiça, como as pessoas pensam, pelo contrário, é a manifestação plena da justiça dele, que pune a impiedade. E essa é a realidade, ninguém escapa da condenação sem Cristo. E as objeções levantadas aqui, então, elas demonstram a tendência do ser humano caído em desprezar a revelação, em questionar essa revelação. Mas veja, é importante nós entendermos aqui com um equilíbrio a questão. Porque o problema não está no ponto de você fazer questionamentos, de você ter dúvidas, de você questionar, querendo aprender as coisas. O problema não está, porque alguém pode pensar, bom, do jeito que está aqui, então eu não posso questionar nada, né? Não posso ter dúvida nenhuma. Não é isso. Não é isso. É normal termos dúvidas, é normal nós termos dúvidas, todos nós como crentes temos dúvidas, lutamos com elas, temos dificuldades de entendimento, temos dificuldades para compreender certos textos da palavra de Deus, desde o crente, da pessoa que está começando a aprender os primeiros passos da vida cristã, até o crente mais maduro tem dúvida, por vezes eu me pego com dúvidas. Os irmãos, pastor Douglas se pega com dúvidas também. Nós conversamos, procuramos ajudar um ao outro, mas temos dúvidas, temos dificuldades sobre textos, sobre pormenores do plano da salvação, temos dúvidas. Então, se você tem dúvidas, não deixe de questionar, traga as suas dúvidas, traga os seus questionamentos, fale com irmãos mais maduros, traga para os pastores, coloque diante de Deus as suas dúvidas, coloque em oração. Senhor, não estou entendendo isso aqui, coloque, não deixe as suas dúvidas afastar você da palavra, pelo contrário, volte-se para a palavra e procure saná-las à luz das Escrituras, porque o inimigo é astuto, ele procura às vezes usar esses momentos de dúvidas para dizer, ó, está vendo, está tudo errado, sai fora. Não deixe isso acontecer, volte-se para a palavra, porque meus irmãos, talvez nem todas as perguntas que nós temos serão respondidas do lado de cá da eternidade, mas com certeza, a maioria delas, eu creio, pelo menos as mais importantes, as fundamentais, serão sanadas por um estudo mais cuidadoso da palavra de Deus, por um voltar-se humilde para a palavra de Deus, em oração, aprofundando-se nessa bendita palavra, elas são sanadas. A nossa fé é alimentada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então não é errado levantar questionamentos, mas o problema é que a tendência do coração humano caído, sem a graça de Deus, e parece ser isso que o texto sugere,
é questionar a revelação da palavra com atitude de desprezo. O sujeito não quer aprender. E você percebe isso no discurso. Você percebe aquele questionamento arrogante, aquele questionamento que procura desprezar, mostrar que está errado, a palavra está errada, isso não faz sentido, é um questionamento que se opõe. E sem a graça de Deus, é isso que sai do nosso coração sempre. Do ser humano que não quer se sujeitar à revelação de Deus, questionamentos do coração humano que resiste principalmente a essa verdade bíblica, de que Deus julgará este mundo. E avançando a ligação dessas objeções aqui, com o verso 8, nosso último versículo, parece ser uma ampliação desta distorção da justiça de Deus, só que agora se relacionando para o lado da salvação pela graça em Cristo somente, o evangelho proclamado por Paulo, porque olha o que ele diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então, concluindo aqui, parece ser a conclusão final, lógica, do que o judeu legalista queria argumentar, falar que Paulo estava errado. Então, já que o meu pecado, coloca em maior realce a glória de Deus, a condenação ela não faz tanto sentido, então vamos praticar mal para que venham mais bens, do tipo, se a salvação é só pela graça de Jesus, não por obras da lei, vamos pecar mais, para que a graça seja maior e a misericórdia seja aumentada. Eu vou pecar mais para experimentar mais da graça de Deus, uma distorção da graça. E essa era uma das acusações que os judeus tinham para com Paulo, como ele diz aqui, alguns caluniosamente afirmam que o fazemos. Paulo foi acusado de desprezar a lei e de ensinar o antinomianismo. Palavra que vem de antinomos, contra lei. Então, foi acusado de afirmar a graça em detrimento da lei. Pregar uma graça licenciosa que fomenta uma vida pecaminosa. O que obviamente era mentira. Mentira. Paulo nunca negou a lei de Deus, ele apenas ressaltou a correta interpretação desta lei e o propósito principal da lei, que não é garantir salvação, mas é conduzir para Cristo. E Paulo vai tratar essa questão dessa distorção da graça, que é comum também nos nossos dias, nós vamos tratar isso também mais à frente. Ele vai tratar lá no capítulo 6. Ele aprofunda essa questão. Olha o que ele diz lá no capítulo 6, versos 1 e 2. Ele diz ali: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, aqueles que realmente foram alcançados pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, não permanecerão na prática do pecado sem arrependimento, porque em Cristo já morreram para o pecado, estão unidos a Cristo pela fé, são novas criaturas e desta forma não querem mais praticar aquilo que traga desonra para o seu Senhor e Salvador. Ele tomou o meu lugar na cruz, ele sofreu tudo aquilo ali por causa do meu pecado, não quero mais desonrá-lo, eu o amo, estou unido a ele, eu morri para aquela velha vida, eu quero Cristo. Bendita a graça do Senhor que me tirou daquele lamaçal, daquela miséria. Eu quero novidade de vida, não por mim mesmo, eu não sou melhor que ninguém, mas eu creio nessa bendita graça que me faz diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que pecando, meus irmãos, porque vai cair, o crente vai cair, vai lutar com a presença do pecado, mas não quer mais permanecer nele. Então a graça é uma graça educadora, é uma graça que educa os nossos corações para uma vida piedosa, como Paulo vai ensinar também, lá em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Aqui em nosso texto, o apóstolo limita-se a dizer a condenação destes. A condenação de quem? Destes que distorcem o ensino apostólico, destes que estão distorcendo a graça, desses que estão distorcendo a pregação fiel do Evangelho que Paulo ministrava. A condenação destes é justa, é merecida. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Então, meus irmãos, concluindo,
Essas são algumas lições que nós tiramos deste texto aqui, nesta manhã, aqui de Romanos capítulo 3, versos 1 a 8, observamos a tendência do homem pecador em não se sujeitar à palavra de Deus, a tendência do homem pecador em questionar, distorcer a fidelidade, a justiça e a graça de Deus. E como temos visto nas pregações, Paulo está desenvolvendo nessa porção a realidade de que todos os homens são pecadores e que não podem fazer nada por si mesmos para a sua salvação. E o ser humano gosta de pensar que pode fazer algo para a sua salvação. Pelo menos uma partezinha eu faço. Eu tenho participação nisso, sim. Eu faço por merecer. Eu faço, sim. O ser humano gosta de pensar que em alguma coisa ele contribui. Eu tenho que fazer por merecer. É difícil para o homem aceitar isso. Por isso o evangelho é ofensivo aos ouvidos orgulhosos, carnais, ele ofende. O evangelho é ofensivo ao nosso senso de justiça própria. Eu não sou tão ruim quanto o meu vizinho. Não, o vizinho, olha para ele. Mas eu não. O evangelho mostra que todos nós estamos falidos. Falidos. E não temos nenhuma esperança, se não for Cristo. Somos incapazes sem Cristo. Por isso, amados, somos inteiramente dependentes da graça de Deus. Ó, bendita graça de Deus. É somente pela graça que alguém pode sair desta atitude que nós vimos no texto. De não querer se sujeitar, de não querer se dobrar, de suprimir a verdade do Evangelho para então finalmente se curvar diante de Deus. Reconhecendo, Ele é santo, Ele é justo, e eu sou pecador, nós somos pecadores. Ele é a verdade, a mentira está em mim. O problema está em mim. Ele é justo em me condenar por os meus pecados. Somente o Espírito Santo pode operar isso em corações rebeldes, trazendo o convencimento do pecado, da justiça, do juízo. E eu finalizo aqui então com uma palavra direcionada a você, aqui nesta manhã, que talvez ainda não se rendeu a Cristo. Ainda não se rendeu a Cristo. Mas vem começando a reconhecer a gravidade do seu pecado que é contra Deus. Pequei contra ti e contra ti somente. Você vem começando a perceber a seriedade disso. A seriedade do que o seu pecado merece diante da santidade de Deus. E você está percebendo isso. E se esse é o caso, confesse hoje o seu pecado diante de Deus. Reconheça a justiça dele. Reconheça a sua miséria. Clame por Jesus hoje. Clame hoje. Clame hoje. Clame pelas misericórdias do Senhor. Confesse Cristo como Senhor e Salvador, crendo na morte e na ressurreição. Porque Deus é um Deus justo e santo, mas Ele também é um Deus rico em misericórdia. Ele é um Deus rico em misericórdia que perdoa pecadores arrependidos. E Ele deu a maior prova do seu amor, que é imensurável, ao enviar o seu amado Filho, Filho unigênito, Filho amado do Pai, o Filho perfeito, o Filho que não pecou jamais, aquele que é o prazer do Pai. Ele foi enviado, Ele veio a esse mundo, Ele se encarnou, Ele viveu uma vida perfeita. Você e eu não conseguimos viver o que Ele viveu por nós, e Ele então se entrega naquela cruz sangrenta. Ele toma o lugar seu e meu naquela cruz, e Ele recebe sobre si mesmo toda a ira do Pai, todo o castigo justo, santo. Como diz Calvino, o inferno sobe a cruz. Naquele momento, a ira de Deus é ali derramada toda. Ele bebe todo o cálice da santa ira de Deus, naquele momento, no lugar de pecadores, porque Ele não merecia, Ele é inocente, Ele é justo, mas Ele assume o lugar de pecadores. E Ele toma ali o nosso lugar. Desta forma, a justiça de Deus e a graça de Deus se encontram de maneira única na cruz. Como disse o salmista lá, Salmo 85, versículo 10, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram na cruz. Na cruz. Foi na cruz onde Jesus
O justo leva os nossos pecados, recebe a nossa condenação em nosso lugar. Por isso não há salvação sem Cristo. Renda-se a Ele. E agora, a partir dele, a partir de Jesus, a partir de Cristo, você começa a andar em novidade de vida pela presença do Espírito Santo. Uma vida que ainda vai pecar, mas não estará mais à vontade no pecado como antes, pois você não será mais dominado pelo pecado, e isso se tornará evidente em sua vida. E se você então tem dúvidas ainda a respeito da sua salvação, venha conversar conosco, venha conversar com o pastor Douglas, estamos à disposição para ouvir os irmãos. Queremos começar também a turma do cristianismo básico, a princípio em março, onde nós tratamos ali os pilares da fé, que significa ser um crente, um seguidor de Cristo, nas questões básicas. Venha participar conosco, deixe o seu nome, seu e-mail para participar. E uma palavra final aqui, para você que já está submetido a essa palavra. Você que está reverberando essa palavra em seu coração, está rendido ao senhorio de Cristo, está com seu coração contrito diante de Deus, quebrantado diante dele. Meu irmão, minha irmã, louve a graça do Senhor. Isso é evidência que Deus operou com graça sobre a sua vida. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou da ira vindoura dos nossos pecados e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. Filhos de Deus hoje amados. E nada pode mudar isso, mediante a obra do Senhor Jesus. E agora, centrado em Cristo, tendo o principal no seu coração, tendo o fundamental, tendo o tesouro maior na sua vida, procure fazer bom uso dos meios de graça. Porque a luta contra o nosso coração enganoso e rebelde continua. Em partes, né? Não somos mais dominados, mas a presença do pecado permanece. Então a luta contra o coração enganoso, por vezes que não quer se sujeitar, permanece. Então não despreze os meios de graça, volte-se para esses meios. O nosso coração tem um potencial terrível, volte-se para os meios de graça, não despreze estes meios que Deus colocou sobre a sua vida para você fazer bom uso destes meios. Por isso não despreze a comunhão com os irmãos, com o povo de Deus, com a pregação pública, com a palavra diariamente, não despreze estes meios, a bendita igreja diante de Deus. É através destes meios que Deus opera a sua salvação em nós, opera a sua santificação, como Ele está operando agora, a sua santificação em nós. E louvado seja o Senhor por estes meios de graça tão preciosos. Vamos orar a Ele mais uma vez. Ó Deus, te louvamos, Deus justo e santo. Tantas coisas vão além do nosso entendimento, Senhor. Escapam o nosso entendimento, Senhor. Principalmente nessa questão do julgamento, do juízo, ó Pai. Nos faz tremer diante dessa realidade. Questionamentos surgem, mas, ó Deus, tem misericórdia de nós, faz com que os nossos corações sejam submissos à Tua verdade, Deus, humildes, debaixo da Tua bendita revelação, Senhor, que possamos confiar, mesmo não entendendo todas as coisas, confiar no Teu caráter, Deus, justo, santo. O Senhor não comete injustiças jamais, o Senhor é um Deus de amor perfeito. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia. Ó Pai, traz a graça do arrependimento genuíno e a fé unicamente no Teu Filho amado. Faz essa obra, Senhor. Usa a palavra, Senhor, usa a Tua palavra, Senhor, para operar essa obra em nós, operar a Tua santificação em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos quantas vantagens temos, quantos privilégios. Possamos fazer bom uso deles, para a Tua glória, Senhor, para sermos mais semelhantes a Jesus. Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe o nosso louvor, Pai, no nome de Jesus. Amém.